Imagine reduzir, quem sabe até isentar o seu imposto de renda pago anualmente. Vamos falar agora sobre elisão fiscal. Elisão fiscal é um planejamento que visa reduzir a carga tributária a ser paga por alguém, valendo-se de meios legais ou de manobras contábeis, mas sem cometer crime, que é bacana. Você, assim como os ricos, tem direito a reduzir o seu imposto, a evitar impostos por meio de manobras legais ou contábeis. Então você não precisa cometer crimes para pagar menos impostos. Você pode atuar de forma mais organizada, mais inteligente e evitar alguns impostos. Então eu queria começar falando sobre o imposto de renda e a tabelinha que foi disponibilizada para a gente pela Receita Federal. Então vou jogar aqui na tela agora. Então, o que essa tabela coloridinha aí divulga é o imposto que você paga por receber dinheiro, o imposto que você paga por ter renda, e aí essa é a tabela para 2026, está disponível no site da Receita Federal. E além de mostrar o imposto sobre a sua renda, que pode chegar a 27,5% do valor, ele mostra já a parcela dedutível. O que é isso? Quando você recebe seu contra-cheque, o governo não quer esperar até lá o final do ano, a declaração de março a maio, para poder receber o imposto devido. Então ele antecipa alguns descontos do seu imposto já direto no seu contra-cheque. E agora me diz, você que é servidor público, você que é servidora pública, você que é um professor concursado, me diz aí, se você ganha mais do que R$ 5.830,85 por mês, você está satisfeito? Você fica feliz olhando para essa tabela, sabendo que R$ 908,73 serão descontados diretamente do seu dinheiro quando você recebe seu salário? É um valor que você nem vai ver, que você nem vai tocar. Você até vai ver, você não vai tocar. Seu salário vai estar lá lançado no seu contra-cheque e em seguida haverá o desconto do INSS, o desconto do imposto de renda. E você nem vai encostar nesse dinheiro. Você é feliz sabendo disso? Não, né? E mais triste ainda, imagine que logo mais, no momento da sua declaração de ajuste anual de imposto de renda, se você ganha mais do que isso, você ainda vai pagar mais valores para o governo, fazendo com que você chegue aos intimidadores 27,5% de desconto. É muito dinheiro pago. Então você paga por ter renda. E essa tabelinha vai te mostrar como isso acontece. Em seguida, a gente vai começar a pensar, né? O que é que pode ser feito para reduzir o imposto exigido sobre a sua renda? São duas ações. A primeira, ou você recebe menos. Se você recebe um salário menor, você vai ter menos imposto. Se você me disser, Matias, eu não quero pagar tanto imposto sobre a minha renda, o que é que eu vou dizer? Ou você ganha menos, e aí você vai pagar menos imposto. Teu salário é 10 mil, baixa para 2, teu imposto vai ser menor. Só que ninguém quer isso, né? A outra opção é a gente reduzir a sua renda tributável, não a sua renda total. Então, ao invés de reduzir a renda total, diminuir de 10 para 2, a gente pode lançar algumas despesas na sua declaração de ajuste anual sobre o seu valor que você recebe anualmente, para que esse valor seja reduzido e assim tenha o imposto calculado em cima de um valor menor. Imagine, se o seu imposto é sobre 100 mil por ano, dependendo das despesas que você tem disponíveis para lançar, eu posso diminuir de 100 mil para 88, para 90 mil, e aí o imposto ser calculado em cima desse valor menor. Eu vou pagar menos imposto. Eu vou conseguir uma elisão fiscal. Então é interessante. Então, a elisão fiscal ela não é crime. Ela é um jeito de maquiar a tua renda total tributável para que ela seja um pouco menor. Imagina que você tem toda uma renda tributável e ao invés do tributo ocorrer sobre todo esse valor, você vai lá, pega um pedaço, tira, esconde aqui nas costas e diz, olha, o imposto é para calcular só em cima do que ficou, tá? Então, é isso. Eu espero que a explicação esteja tranquila. Estou só fazendo uma introdução ainda do que nós temos, né? Você tem a possibilidade de reduzir o imposto por meio de uma elisão fiscal, reduzindo o seu imposto, ainda assim, estando dentro da lei. Você tem uma renda tributável
você tem uma tabela de impostos que serão cobrados sobre a sua renda, e eu estou te dizendo que a gente pode maquiar essa renda para que você pague menos impostos, e isso está dentro da lei. Foi o que a gente comentou até aqui. Qual é que é a ideia? Existe uma coisa chamada despesas dedutíveis. E as despesas dedutíveis são isso: despesas com educação, despesas com saúde, com dependentes, várias despesas que são autorizadas pelo governo, pela Receita Federal, são permitidas de serem lançadas como despesas dedutíveis, despesas que vão diminuir o cálculo do seu imposto de renda, pois ele será feito sobre um valor menor. Dentre todas as despesas dedutíveis, uma delas é uma despesa em que você pode não de fato lançar uma despesa. Você pode lançar uma despesa que na verdade é um investimento. Então imagina, você não precisa gastar, por exemplo, R$1.000 em saúde, R$1.000 em educação, e aí em cima disso, um valor que você já dispendiou, que já gastou, que foi embora, você vai lançar como uma redução de imposto. Por que é uma redução de imposto? Porque é algo que o governo deveria lhe entregar. O governo assume o compromisso de lhe pagar uma boa educação, de lhe dar uma boa saúde. Só que quando você tem que tirar do bolso e fazer isso, você tem o direito de abater isso do seu imposto, já que você não está aproveitando o que o governo está lhe entregando, você está pagando particularmente. Dentre as despesas tributáveis que a gente pode reduzir, temos uma despesa voltada para investimento. Existem fundos de investimentos específicos que você pode aplicar um dinheiro nele, um dinheiro seu que estará em seu nome rendendo, mas definir isso como uma despesa para o governo. E aí, quando você tem essa despesa, você pode diminuir a sua base de cálculo de imposto. E aí você pagará um imposto menor. Então, eu não sei se isso está tão claro, mas vamos voltar, por exemplo, você tem uma renda tributável um pouquinho maior, você pega um valor dela, em vez de gastar com despesas propriamente dito, você guarda esse valor aqui no bolso, você deixa ele aplicado, você deixa esse valor rendendo em seu nome. É um dinheiro que não vai incidir imposto nenhum em cima dele no primeiro momento. E aí esse valor que saiu da minha base de cálculo fez a base diminuir. E eu vou agora ter imposto a pagar sobre um valor menor. Então eu não tenho uma despesa de fato, eu tenho um investimento que eu vou poder usar para pagar menos impostos. É muito bacana isso. E aí eu fiz um estudo com a minha esposa, ela atua anualmente fazendo declarações de imposto de renda. Só esse ano de 2025 ela já fez mais de 198 declarações. E passou de maio, né? Acabou. Declarou, quem não declarou já foi. Ganhou um dinheirinho bom por fazer declarações. Mas o principal, ela tem muitos clientes que tinham direito a esse benefício e não sabiam. E aí agora que eu estou apresentando, que eu conversei com eles, que eu conversei com ela, muita gente está tendo a oportunidade de pagar menos imposto. E é interessante, como a gente tem o histórico do que a pessoa já declarou, a partir do momento que ela faz os processos para ter essa revisão fiscal, ela passa a pagar menos imposto e comparativamente do ano para o outro, reduções muito bacanas. E para ficar mais claro, para você que está ouvindo, para que seja mais palpável isso tudo, é o seguinte: a cada R$1.000 que você aplica, que você tira da sua base de cálculo e guarda no seu nome para ficar rendendo, você reduz R$275 de imposto. Sabe o que é isso? Imagina que na sua declaração desse ano você pagou R$500 de imposto, porque no ajuste ainda faltou você pagar R$500. Imagina que se você fizesse R$2.000 em aplicação durante o ano inteiro, você teria R$550 de redução do seu imposto. É muito bom. Você deixaria de pagar esse R$500 que você pagou, você passaria a receber ainda R$50, porque cobriria os R$500 que você estaria devendo, só que ultrapassaria. Imagine que em vez de R$2.000, você tenha aplicado R$4.000 durante todo o ano. R$4.000 durante o ano te dá uma redução de R$1.100 no imposto devido. É R$1.100 a menos de imposto e R$4.000 guardado em seu nome rendendo. Me diz, tá legal? E aqui eu botei uma tabelinha que vai estar aparecendo para vocês do quanto você economizaria de imposto para cada valor aqui aplicado. Mas em resumo, cada R$1.000, R$275 a menos de imposto pago.
Claro que isso tem um limite, não pode ser feito indefinidamente, mas é mais claro para você entender o quanto de imposto é reduzido. Imagine o caso de alguém que pode aplicar até 12 mil reais todo ano, então R$ 1.000 por mês, e essa aplicação está dentro do que eu posso abater de imposto, ele vai abater R$ 3.300 naquele ano. Em 10 anos, são R$ 33 mil a menos de imposto pago para o governo. Você está entendendo isso? R$ 33 mil a menos. Você paga parte da faculdade dos filhos, já dá um início pelo menos, né? A faculdade hoje está caro. Mas em resumo, é interessante. Sabendo que além desses R$ 33 mil a menos de imposto, você vai ter R$ 120 mil guardado que estão rendendo já há 10 anos. Isso chega a algo em torno bem próximo de R$ 200 mil. Isso rendendo 10% ao ano, que é um valor simples de acontecer. Então, como é que o processo vai acontecer? Se no passo 1 você entende que pode reduzir impostos, no passo 2 você faz uma despesa que pode ser abatida aqui do seu imposto de renda, uma despesa de investimento. No passo 3, você vai entender como é que essa elisão funciona. Ela não é totalmente simples, não é algo fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria, ela perderia o seu peso. E você sabe, benefícios fiscais aqui no Brasil são o seguinte: eles existem, mas não são tão simples de serem realizados. Por quê? Porque o governo ainda precisa ganhar dinheiro em cima daquele imposto, mas ele tem que dar uma brecha para que os seus amigos, o pessoal que tem poder, que tem dinheiro, possa aproveitar para pagar menos imposto. Então, tem uma situação aí. E aqui eu estou ensinando para você e lhe apresentando como você pode mudar de lado e estar do lado daqueles que estão evitando impostos. Então, em uma elisão fiscal desse tipo, você faz uma aplicação, então você tem que ter um dinheiro para poder utilizar durante um ano, e no ano seguinte, durante a declaração de ajuste anual de imposto de renda da pessoa física, você lança esses investimentos como despesa e diminui seu imposto devido, sendo que você pode chegar ao momento de pagar menos imposto ou chegando até a situação de receber uma devolução, ou uma devolução ainda maior. Porque o imposto que você conseguiu evitar é maior do que o ajuste que você deveria pagar durante a declaração. E aí vamos lá, pergunta importante, né? Quem é elegível para ter esse benefício tributável? É um indivíduo que tem que satisfazer duas condições. É uma pessoa que tem que ter renda tributável. Então imagine que a pessoa recebe um salário mínimo apenas. Ele não tem imposto nenhum a ser retido, a ser descontado. Nesse caso, não tem como evitar imposto, já que o imposto já é zero. Então, pessoas que têm um salário um pouco maior, que têm abatimento direto no seu contra-cheque, pessoas que normalmente a gente pode dizer que são servidores públicos ou assalariados da rede privada e que têm um salário mais alto e têm imposto devido a ser pago, essas pessoas, só que além disso, essas pessoas elas têm que fazer a sua declaração de ajuste, aquele momento ali entre março e maio, todo ano, essa declaração tem que ser na modalidade completa. Por quê? Na modalidade simplificada, já tem um abatimento genérico que é adicionado, então, em essência, ninguém paga 27,5% de imposto, como na nossa tabelinha que a gente apresentou no início, porque todo mundo ou vai ter um abatimento por meio da declaração completa e vai abater os gastos com saúde, com educação, com este tipo de investimento específico em fundos de longuíssimo prazo, ou, no pior dos casos, a pessoa vai para a declaração simplificada, já tem um abatimento ali padrão em cima e ele já paga um pouco menos de imposto do que os 27,5%. E aí, se você faz a modalidade completa, em que você normalmente é aquele pessoal que lança dependente, lança os filhos e algo nesse sentido, quem faz essa modalidade completa, ele já tem um abatimento de imposto do que ele já declara, e a gente vai ter um abatimento ainda maior com os investimentos voltados a abatimento ali no imposto de renda, os investimentos em fundos de longuíssimo prazo. E aí, qual é que é a dificuldade? O longuíssimo prazo. Você não vai poder aplicar esse dinheiro para poder ter o benefício de menos imposto e amanhã já sacá-lo. Não faz sentido. É muito fácil, nada é fácil, não tem almoço grátis. O dinheiro que você aplicar, ele vai ficar aplicado por um determinado tempo. Em essência, o recomendado para que a gente tenha um melhor avanço
em relação ao benefício fiscal aqui que eu vou te apresentar até o final, é que seja pelo menos 10 anos. Matias, 10 anos é muito? Não é muito, passa rápido. E a ideia é assim, ou você vai pagar imposto para o governo hoje, que você já está fazendo, basta seguir como está, ou você racionalmente escolhe aplicar uma parte do seu dinheiro que você recebe todo ano, você vai abrir mão desse dinheiro agora para pagar menos imposto e para ter esse dinheiro rendendo em seu nome. Então, para ficar um pouco mais claro, sei que metade do pessoal já desligou esse vídeo quando ouviu isso, mas para ficar mais claro, eu peguei com a minha esposa uma cliente que a gente fez nesse ano, processo, e eu queria mostrar os números dela para que fique um pouco mais fácil de entender. Então eu peguei aqui o exemplo. Essa cliente ela tem R$ 150.417,81 como renda anual tributável, que estava lá na sua declaração que a gente fez esse ano. O imposto devido apresentado lá no cálculo do imposto dela, e aí já teve as despesas dedutíveis, já teve lançamentos legais, teve tudo, seria um imposto exigido de R$ 30.623,91. Essa pessoa pagou muito imposto, mas porque ela recebeu uma renda tributável alta, né? Dessa renda tributável que ela tem, R$ 20.125,89 foi o valor que já foi retido durante o ano nos seus recebimentos. Ela já recebeu o seu dinheiro com esses valores abatidos a título de imposto de renda retido já direto na fonte. Só que se ela tem que pagar R$ 30.623,91, a gente entende que ainda falta um valor para ela pagar. Então, durante a declaração, se fosse parar aí, se fosse só seguir normalmente como ela sempre fez, ela pagaria ainda mais de R$ 10.498,02 para o governo. Então, dos 30 mil ela já pagou 20, e durante o processo da declaração, quando a gente finaliza, ela ainda teria um imposto a mais para pagar, R$ 10.498,02. O que foi que aconteceu? A gente deu a sugestão para ela no ano anterior, estava registrado bonitinho, de ela fazer algumas aplicações que totalizassem um benefício fiscal para ela. Então, durante o ano de 2024, as aplicações aqui ficaram em torno de R$ 15 mil. Então, todo mês botando ali 1.000, finalzinho do ano, dezembro, ela tem a diferença de um pouquinho mais. Esses R$ 15 mil são subtraídos da renda tributável dela. Então, se a renda era um pouco mais de 150 mil, hoje a renda dela ficou de quanto? R$ 135.417,81. Então, o imposto vai ser calculado não mais em cima dos 150, mas dos 135, porque ela tirou durante o ano R$ 15 mil e guardou, deixou aplicado no nome dela. Com essa nova renda tributável, o imposto devido não foi mais R$ 30 mil. O imposto devido ficou de R$ 26.498,91. Ficou menor. Ela teve os mesmos R$ 20.125,89 já retido na fonte. Eu não mudei o cálculo dela. É a mesma declaração que a gente estava fazendo, a gente só teve a oportunidade de lançar essa despesa de investimento que ela fez no ano anterior. E aí o imposto ficou menor, né? O imposto não era 30, era 26. O que foi que aconteceu? O imposto que de fato ela precisou pagar não foi os 10 mil anteriormente calculados, foi R$ 6.373,02. Então ela teve uma redução de R$ 4.125 de imposto devido. Me diz, que aplicação de R$ 15 mil você faz para imediatamente, em menos de um ano, você ter um retorno disponível de dinheiro de R$ 4.125? Porque se ela deixou de pagar, esse dinheiro ficou no bolso dela. Você entende? Imagine que em 10 anos, voltando àquele cálculo lá dos 10 anos, ela teria, repetindo esse mesmo processo e mantendo o salário dela mesmo, reduzido R$ 41.250 de imposto. Você entende? Em 10 anos, essa pessoa pagou R$ 41.250 a menos de imposto. Isso se daqui para frente ela manter essa isenção, ela continuar fazendo isso. Além disso, ela vai ter investido esses R$ 15 mil todos os anos. E investir esse valor todos os anos, em 10 anos, é 150 mil, mais o rendimento desses 10 anos.
Então, o que é que eu posso dizer para vocês de forma clara para tentar resumir o que a gente já conversou até agora, para não ficar tão confuso, né? Esse vídeo, esse treinamento, essa informação, ela faz parte do meu curso sobre investimentos, onde eu busco tentar ajudar as pessoas a entender um pouco mais sobre produtos financeiros, como eles funcionam, onde é que eles podem te auxiliar na sua vida. E esse curso, em essência, ele serve para te deixar tranquilo quanto a investimentos. Mas, principalmente, e vamos dizer assim, é um bônus, ele vai te deixar blindado para nunca um gerente de banco te enrolar. Porque eu sou um gerente de banco direito, minha esposa também é gerente de banco, trabalha muito bem. Tenho muitos colegas que trabalham de forma muito honesta, tanto no banco que eu trabalho quanto em outros, mas há de convir de que existe aquele gerente de banco enrolado. E é o gerente de banco que vai te enrolar. Então, quando você entende sobre os produtos de investimento, quando você entende como funciona essa dinâmica, você se blinda desse tipo de gente. Sempre tem um esperto saindo no mundo, e é interessante que esse esperto não venha te enrolar. Então, de tudo aqui que a gente conversou, vamos só recapitular então. Você pode reduzir o imposto sobre seu salário lançando despesas de investimento em fundos específicos de longuíssimo prazo. Você faz o investimento e lança isso como despesa, diminuindo seu imposto. Cada R$1.000 que você investe durante um ano, você diminui o seu imposto devido em R$275. Chegando, claro, em um valor máximo que você pode reduzir, né? Isso não é indefinido. O benefício ele é efetivo na declaração de imposto de renda. Então, você, durante o ano, vai fazer as aplicações, vai receber o seu salário, vai pagar o seu imposto já retido na fonte. E no ano seguinte, durante a sua declaração de imposto de renda, aí sim, a gente vai efetivar o benefício que a gente construiu durante o ano. E por último, só é elegível para fazer esse benefício fiscal, essa elisão fiscal, pessoas que fazem a sua declaração de imposto de renda na modalidade completa e que tenham renda tributável disponível para poder atuar. Essas são as condições. Ah, Thiago, mas eu não tenho renda disponível. Então você não tem direito. Ah, Thiago, eu não faço na modalidade completa porque eu não tenho muitos descontos a fazer. Você não tem direito a essa elisão fiscal. Não é para todo mundo. Ah, Thiago, eu não tenho dinheiro para aplicar durante o ano e poder garantir essa redução. Também não é para você. Se você gasta tudo que ganha, se você não consegue poupar algo para si, para que você tenha um patrimônio no futuro, então a única forma de ter esse benefício fiscal é com um nível mínimo ali de aplicação. Ah, eu quero ter R$275 de desconto. Aplica R$1.000 no ano. É pouco? É. Mas já é alguma coisa para você entender como funciona. E aí, para mostrar numericamente, pegando como base o exemplo daquela cliente que a gente trabalhou, que recebeu 150 mil durante o ano, que tinha um imposto devido de 30, mas conseguiu reduzir, olha aqui, ó, você tem que ter dinheiro para investir, saber que esse imposto ele está sendo deferido. Esse benefício não é a isenção total desse imposto, desses 4.125 aqui do exemplo que a nossa cliente teve. Mas esse benefício ele está tendo um diferimento. Você vai deixar de pagá-lo agora para pagar no futuro e vai pagar por um valor muito menor. Então a pergunta é mais ou menos a seguinte: você quer pagar o seu imposto total agora, imposto devido e acabou? Ou você quer economizar uma parte desse imposto, ficar com ele para si e fazer uma reserva financeira para lá na frente, só depois de uma década, no melhor dos casos, nos casos mais sugeridos, você finalmente pagar o imposto? Em vez de pagar 27,5% de imposto, você pagar apenas 10%. E aí é 17% a menos de imposto, de um dinheiro que vai estar no seu bolso para você gastar hoje, e você sabe, o dinheiro tem valor no tempo. R$4.125 hoje na sua mão vale muito mais do que R$4.125 daqui a 2, 3, 4 anos. Porque tem a inflação, a bendita. Então vamos lá. No exemplo dessa cliente, ela fez 15 mil de aplicação anual. Esses 15 mil diminuíram o imposto que ela vai pagar no ano em 4.125. Então, uma aplicação de 15 mil permitiu que essa pessoa ficasse com 4.125 no bolso. Já é um ganho muito grande. Depois de 10 anos, essa aplicação de 15 mil, se ela não mexeu, só deixou lá rendendo
e rendeu algo em torno de 10% ao ano, que é um valor factível, os 15 mil viram 38.900. Então você botou 15 mil, ficou com 4.125 no bolso, não pagou para o governo, os teus 15 mil viraram 38.906. Agora você pode resgatar esse valor e aí você vai pagar imposto para o governo. Você deixou de pagar 4.125 hoje. Daqui a 10 anos você vai pagar 3.890, que paga 10% depois de 10 anos. Você está entendendo? Em vez de você dar esses 4.125 para o governo agora, você fica com esse dinheiro para gastar, faz uma reserva em seu nome, esse dinheiro vai aumentar, esses 15 mil vão virar 38 mil, e o imposto que você vai dar para o governo depois de 10 anos só é 3.890. É muita diferença. É incrível isso aqui. Imagina você repetir isso por 10 anos. O valor que você aplicou depois de 10 anos, se fosse 15 mil todo ano, com o rendimento viraria 277 mil. E o seu imposto evitado que você não deu na mão do governo foi 41 mil reais. 41 mil reais a menos de imposto. É uma diferença enorme. É um negócio que é difícil até de conceber. É difícil. Outro movimento contábil, outro movimento para elisão fiscal, em que alguém teria um benefício tão grande com tão pouco esforço. E aí, se você agora me disser, não faz sentido para mim, não gostei, não tenho esse dinheiro, não quero fazer, tudo bem. Mas eu só queria que ficasse claro. Se você não fizer nada, você vai continuar pagando o mesmo imposto que você já paga. A ideia aqui é que com um pequeno esforço, um esforço aqui que eu estou recomendando de 10% da sua renda tributável, mas que você pode fazer muito menos. Você pode fazer R$1.000 e ter um benefíciozinho. R$1.000 às vezes não vai te impactar de você aplicar R$1.000 no ano. Não conseguiu fazer os 15 mil de exemplo, a tua renda não permite 15 mil, aplica R$6.500 todo mês. Um valor que você se organiza, você nem se preocupa, você vai ter um benefício fiscal interessante. E agora é o seguinte, eu apresentei o básico para vocês de como isso funciona, de como você consegue pagar menos imposto. E aí eu queria te fazer um convite. Se você faz a sua declaração na modalidade completa, se você tem renda tributável que pode ter abatimento do imposto, se você quer testar como é que isso aqui funciona, me aciona a minha equipe. Eu costumo fazer o plano de ação com os nossos clientes por um prazo de 2 anos de calendário, por causa de 2 declarações. Então nós estamos aqui em 2025, faltam alguns meses para acabar o ano, e a ideia é a seguinte, a gente já começa um movimento, a gente já faz umas aplicações pautados nesse ano, para no ano que vem a gente já ter uma redução de imposto, você já vê como funciona, já vê quanto você vai reduzir em relação aos anos anteriores, e depois disso, entendendo como isso funciona, a gente faz mais um ano, a gente continua, como foi só alguns meses agora em 2025, a gente vai ter o ano de 2026 inteiro para fazer isso, para em 2027, na próxima declaração, então a gente vai trabalhar em 2 declarações, a gente poder ter o máximo de redução possível. Então você já vai fazer primeiramente um valor menor, vai entender como funciona, vai ter uma primeira redução de imposto agora, e vendo quão bom é, a gente projeta isso por mais um ano, e em 2027 você tem uma redução ainda maior, mais estruturada, de um ano inteiro de trabalho. E aí com isso você vai ter 2 momentos de redução de imposto, com as declarações já feitas por mim, pela minha equipe, pela minha esposa que faz parte. Então você já vai levar junto a sua declaração feita. E até interessante que a gente faça a declaração para que a gente tenha um controle maior de como isso vai ser lançado na sua declaração de imposto de renda. Deus o livre, imagina você fazer todo o projeto com a gente, você conseguir fazer as suas aplicações nesses fundos de longuíssimo prazo, a gente conseguir fazer o cálculo e estudo do que a gente consegue reduzir de imposto, e na hora de fazer a declaração, o seu contador não se atentar e usar os nossos cálculos. E aí você perder esse benefício fiscal. E aí todo o esforço não valeu a pena. Então como é que a gente faz? A gente faz um acordo com o cliente, faz um projeto de acompanhamento em 2 declarações. A gente faz uma primeira declaração agora, até o ano de 2026, como um projeto para o seu CPF, para que a gente entenda o quanto a gente consegue reduzir, para que já tenha uma pequena redução ali. E aí, de 2026 para 2027, a gente faz a redução completa, né? Que a gente tem um ano inteiro para trabalhar.
e fazemos a sua declaração também durante esses 2 anos. Depois disso, entendendo a redução que você vai ter, os ganhos de imposto de renda reduzido, você vai escolher se quer continuar com a gente, mantendo essa redução e a gente vai trabalhando junto, ou vai seguir sozinho, ou desistir de ter esses benefícios. Acho difícil. Depois que você percebe o que é fazer uma elisão fiscal, fica cada vez mais gostoso pagar menos imposto, isso eu garanto. Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Como eu disse, essa aula faz parte do nosso curso de investimento que ensina o base, com muita humildade. Eu não sei tudo, mas ensina de forma muito interessante sobre os produtos de investimento que existem, sobre o mercado financeiro, e aí você vai conseguir ter mais consciência de como lidar com o seu dinheiro e de como aproveitar benefícios fiscais como esse. Eu agradeço muito o seu tempo, espero que tenha gostado, e lembre-se, a gente investe porque a gente é apaixonado por não morrer de fome.